boa tarde. Essa é a aula do dia 31 de álgebra linear A. Então, vamos fazer primeiro, antes de começar, uma breve revisão do que é uma base, né? Que a gente falou na última aula. Então, se vier um espaço vetorial, um conjunto B de n vetores, B1, B2 até Bn, esse conjunto B, ele vai ser uma base, de V, quando B for linearmente independente e, além disso, ele gerar esse espaço vetorial V. Tá? Ou seja, todo vetor de V é uma combinação linear de B1, B2 até Bn. E, além disso, esses vetores são linearmente independentes. Né? Quando a gente pede que seja linearmente independente, nada mais, nada menos, a gente está pedindo que os vetores sejam um conjunto bem enxuto, no sentido de que se você adicionar mais alguém, vai ficar linearmente dependente. Se você tirar, não gera mais o espaço. Tá? Então é um conjunto enxuto, digamos assim. Tá? Então, por exemplo, vamos ver alguns exemplos de algumas coisas que a gente não fez na última aula, a gente pode fazer hoje, antes de prosseguir com a matéria. Então, digamos que eu tenho 3 vetores em R3, né? Todo mundo aqui está em R3, tá? O V3, o V2, o V1. Então, 3 vetores em R3. Então, primeira coisa, será que V3, V1, V2, V3 é uma base do R3? Né? Então, para responder isso, uma coisa que a gente vai precisar usar, né, para simplificar as contas, é o teorema da matriz inversível, que tem várias condições de equivalência. Se uma matriz A, n por n, né, uma matriz quadrada, ela vai ser inversível se somente se a matriz A tem n posições pivôs, se somente se as colunas de A geram Rn, e se somente se, de forma equivalente, as colunas de A são linearmente independentes. De que forma a gente usa isso? Bom, a gente pode definir uma matriz A, tá? Colocando os vetores V1, V2 e V3 que a gente tem aqui em coluna. Quando eu faço isso, eu tenho uma matriz 3x3. Então eu posso usar o teorema, né? Porque ele usa o teorema considera a matriz quadrada. Então tá certo. Aqui é a matriz 3x3. Então, se eu mostrar que a matriz é inversível, eu resolvo o problema, porque se a matriz for inversível, pela equivalência que a gente tem aqui, as colunas de A geram R3 e as colunas também são linearmente independentes. Tá? Quem são as colunas de A? Exatamente os vetores de V1, V2 e V3. Uma forma da gente fazer rapidamente a verificação de que a matriz é inversível nesse problema é verificar se o determinante não é zero. Tá? Bom, para isso, veja que o determinante de A, se você faz a conta, é 6. Tá? E, portanto, não é zero. Né? Eu não vou fazer a conta aqui. Tá? Acho que todo mundo saberia fazer a conta aqui, né, do determinante de uma matriz 3x3. Mas, se eu calculo o determinante da matriz, isso vai dar um número diferente de zero. Então, você pode usar o teorema da matriz inversível, né? Porque a matriz A é inversível, então você tem que as colunas de A geram Rn, ou seja, V1, V2 e V3, e as colunas de A também são linearmente independentes, ou seja, V1, V2 e V3 são vetores linearmente independentes. Outra forma de fazer também, se você quiser não usar o determinante, ou coisa assim, você pode escalonar a matriz e verificar que o A tem n posições pivô. Tá? É outra forma de fazer também. Bom, então, pelo teorema, então eu tenho que as colunas são ali e as colunas geram R3. Então, os 3 vetores formam uma base do R3. Tá bom? Uma pergunta? Não. Então, vamos lá. Prosseguindo, uma base que é muito usada, né? Naturalmente, é a base canônica, né? Então,
quando a gente chama lá quando a gente já usava lá pelo menos em geometria analítica, o IJ, né? Que eram os vetores 0, 1 e o vetor 0, 1. O vetor 1, 0 e o 0, 1. Tá aqui, 1, 0, 0, 1, né? E a gente chamava de base canônica, então esse era o nome, base, por causa desse conceito que a gente está falando agora. Tá? Então a base canônica do Rn é o vetor, são os n vetores E1, E2, En, que são 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Onde esse 1 aqui está aparecendo na posição iésima, né? No caso aqui na posição 2. Aqui aparece na posição 1. No En, aparece na posição enésima. Então, esses n vetores, na verdade, são as n colunas da matriz identidade, n por n. Então, esses n vetores são o que a gente chama de base canônica de Rn. Tá? Então, no Rn, os n vetores da base canônica é 1, é 2, é n, que são as n colunas da matriz identidade. Tá bom? Vamos a um próximo exemplo. Digamos que eu tenho 3 vetores agora ainda, V1, V2 e V3, e eu defino H como subespaço, né, gerado por V1, V2 e V3. Bom? Então, a primeira coisa que eu, no exercício, é mostrar que H, que é o espaço gerado por V1, V2 e V3, é igual ao espaço gerado por V1, V2. Ou seja, se eu tiro o V3 da história, ainda dá o mesmo subespaço vetorial. Tá? E item B, determinar uma base para H. Tá bom? Então, esse é o exercício. Então, vamos fazer a primeira parte do exercício, que é verificar que, de fato, o espaço gerado por 3 vetores, V1, V2 e V3, é igual ao espaço gerado por V1 e V2 só. Então, para isso, a gente pode observar o seguinte, que V3 é 5 vezes o V1, mais 3V2, tá? Depois a gente vai ver como que a gente faz isso, tá? Esse tipo de coisa aqui. Como é que a gente verifica alguma coisa assim para obter a base, etc, tá? Mas aqui eu já estou dizendo que dá 5V1 mais 3V2, tá? Só fazer a conta, tá bom? Aqui você vai obter, né? Ó, aqui é 5V1 aqui na primeira componente dá 5. 3 vezes 3, 9. Então dá 5 menos 9, menos 4. Tá? Aí faz aqui na segunda componente, dá 5. E assim por diante. Tá? Então, se o V3 é 5V1 mais 3V2, uma coisa que você sabe, então, é que não é linearmente independente. Né? Porque V3 é a combinação linear de V1 e V2. Tá? Então, se V3 é a combinação linear dos outros dois vetores, né, ele não é linearmente independente. O que eu posso fazer, então, é que, como ele é a combinação linear desses outros dois vetores, eu posso retirar ele dessa combinação linear e vai continuar dando o mesmo subespaço. Tá? De que forma? Bom, vamos verificar, então, matematicamente, que, de fato, são iguais. Então, a primeira coisa é ver que o espaço gerado por V1, V2 está contido no espaço gerado por V1, V2 e V3. Isso é natural, né? Porque, de certa forma, esse espaço aqui ele é menor que esse outro daqui, né? Que tem mais vetores para gerar. De fato, ó, se você faz uma combinação... o vetor que está aqui, ele é da forma C1, V1 mais C2, V2. Mas esse vetor é igual a C1, V1 mais C2, V2 mais 0, V3. E esse vetor, portanto, né, essa combinação linear toda aqui, ela está no espaço gerado por V1, V2 e V3. Então, esse primeiro pedacinho aqui é tranquilo, né, ele é bem imediato. Agora, digamos agora que eu quero mostrar agora o contrário, né, que V1, V2 e V3, né, o espaço gerado por V1, V2 e V3, está contido no espaço gerado por V1 e V2. Esse aqui, sim, é que é o importante a ser verificado. Porque o outro sempre é válido, né? Esse aqui vai ser válido porque V3 é a combinação linear de V1 e V2, como a gente viu aqui. V3 é a combinação linear de V1 e V2. De fato, se eu pegar V aqui,
Eu sei que existem escalares A1, A2, A3, de tal modo que o V é igual a A1, V1, A2, V2, A3, V3. Só que V3, lembra, é a combinação linear de V1 e V2. E é dado por isso aqui, 5V1 mais 3V2. Então está aqui A1V1 mais A2V2 mais A3 vezes o vetor V3, que é 5V1 mais 3V2. Então, agora, eu só tenho V1 e V2. Então, junto com V1 vai estar o quê? A1 e 5A3. Então está aqui, ó, A1 mais 5A3, V1. Então, o resultado disso aqui tudo é isso. A1 mais 5A3, V1. Mais A2 mais 3A3, V2. Então está aqui. Isso aqui é uma combinação linear dos vetores V1 e V2. Portanto, esse é um vetor que está no espaço gerado por V1 e V2. Então, isso demonstra que o espaço gerado por V1 e V2 é o espaço gerado por V1, V2 e V3. E isso foi possível porque o V3 ele é combinação linear de V1 e V2. Tá bom? E para concluir, né, o item B, né, que é obter uma base, nota o seguinte: V1 e V2, um não é múltiplo do outro. É fácil verificar isso, né? Se fosse, olha só, para o 1 dar menos 3, teria que multiplicar por menos 3. Então, ó, menos 3 vezes 1 dá menos 3, mas menos 3 vezes menos 2 vai dar 6. Não dá 5. Então, não tem como V1 ser igual a... Não é possível V1 ser igual a, por exemplo, alfa V2 ou V2 ser igual ao múltiplo de V1, tipo um beta V1. Tá? Então, se um não é múltiplo do outro, um resultado que a gente já discutiu antes é que os dois vetores têm que ser linearmente independentes. Então, no caso em que a gente tem dois vetores, isso implica que eles são linearmente dependentes. Como H já é o espaço gerado por esses dois vetores que a gente viu, e esses dois vetores são linearmente independentes, então esses dois vetores, né, o conjunto desses dois vetores, forma uma base de H. Tá bom? Perguntas, pessoal, sobre o exemplo? Voltar um slide. Tá ok? Tá bom. Então, vou continuar aqui. Então, esse exemplo, ele nos dá uma ideia para um teorema. Tá? Esse exemplozinho aí. Que é assim. É um teorema chamado Teorema do Conjunto Gerador. Que é mais ou menos como é que a gente consegue obter dar um indicativo de, em alguns casos, como a gente obter uma base. Tá? Então, digamos que S é um conjunto com P vetores, V1, V2, até Vp, em V. E H, né, é um subespaço vetorial de V, que é o subespaço gerado por V1, V2 até Vp. Ou seja, aqui são as outras nomenclaturas que a gente deu para espaço gerado. O espaço gerado é o span de V1 até Vp, ou esse L de V1, V2 até Vp. É só anotação, tá? Isso aqui é só anotação, só para a gente, se você for ler em algum outro lugar, tal, notações diferentes é importante a gente às vezes ver. Mas é isso. Eu tenho P vetores e o H é o espaço gerado por esses P vetores. Bom, a primeira coisa que o teorema diz é o seguinte: se um dos vetores de S, digamos assim, eu vou dar um nome a ele de VK, tá? Ele é a combinação linear dos demais vetores de S, que é o que aconteceu no exemplo, então o conjunto S menos VK ainda gera H. Que é o que a gente fez, né? Ou seja, o conjunto obtido removendo o vetor VK de S. Né? Então, se eu tirar o vetor que era a combinação linear dos outros vetores, eu ainda gero H. Bom,
Isso é um pouco natural, porque, de verdade, se o VK é combinação linear dos outros vetores, você não está adicionando nenhuma informação adicional sobre quem é o subespaço vetorial. Tá? Você não tem informação adicional, né, sobre o espaço. Então é redundante, é como se fosse uma informação redundante, né, que pode ser obtida a partir dos outros, então você pode tirar ele. Tá? De certa forma é isso. E B, se o H não é o subespaço, né, aquele subespaço, né, trivial, que é o subespaço só do vetor nulo, então algum subconjunto de S tem que ser uma base de H. Ou seja, o item B, então, e o item A junto, ele diz o seguinte: você tem o conjunto que gera o subespaço H, certo? Aí você vai removendo todos os vetores que possam ser obtidos como combinação linear dos outros. Tira todos eles. O que sobrar, basicamente, vai ser a base de H. Porque os vetores que sobrarem vão formar uma base do subespaço vetorial. Tá bom? Alguma pergunta sobre isso? Teorema? Você vai tirar os vetores que dependem do que pode ser obtido dos outros, né? Que pode ser escrito como combinação linear dos outros, isso mesmo. Né? Tipo, VK igual a soma de alguns alfa i VI, né? De alguns VI. Então ele é redundante, né? Então você joga ele fora. Ele não tem informação adicional. É isso mesmo. Até que em algum momento todo mundo já é LI. Se é LI, ninguém pode ser escrito como combinação dos outros. Então já é uma base. Né? Porque já gerava, né? Porque você está tirando e está gerando ainda o mesmo subespaço. O que você vai obter no final agora é um conjunto LI que, portanto, vai formar a base do H. Ok? Então tá. Então agora a gente vai procurar aplicar isso. Só um comentário, né? A base, né, do espaço nulo, quem vai ser a base do espaço nulo, né? A gente vai usar esse resultado aqui para falar sobre a base do espaço coluna, né? A base do espaço nulo, a gente fez um método, né, para obter o conjunto que gera o espaço nulo. Agora, esse conjunto que gera, eles já são linearmente independentes, tá? Quando a gente aplica o método, ele já vai gerar os vetores que geravam o espaço nulo que a gente fez, né, em exemplos anteriores, em algum exemplo anterior, esses vetores já são linearmente independentes. Se eles são linearmente independentes e geram o espaço nulo, então eles vão formar uma base do espaço nulo. Tá bom? Então, para o espaço nulo, aqueles vetores que a gente obtém usando aquele método, né? Por exemplo, eu tenho lá a matriz assim, né? 1, 0, 1, 4, né? A matriz A é igual a essa daqui, né? 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Para obter o espaço nulo, né? Que tem a ver com esse sistema x igual a 0. Né? Então, o espaço nulo dele vai dar dois vetorizinhos, né? Que você vai obter fazendo lá aquele sistemazinho linear. Vai dar x1 mais x3 mais 4x4 igual a 0. 4 aqui. E 2x3 igual a 0. Né? Então você vai ter dois vetores. Esses dois vetores que você obtém usando o método, né, que obtém os vetores que geram o espaço nulo, eles já serão linearmente independentes e vão formar uma base do espaço nulo de A. Tá bom? Então, para o espaço nulo, você só precisa saber fazer aquele método, né, aquele algoritmo que a gente já discutiu algumas vezes. Tudo bem? Não tem nada que fazer a mais. Agora, para o espaço coluna, para obter a base do espaço coluna, tem algumas coisas que a gente vai discutir. Tem uma proposição, né, que a gente não vai demonstrar, mas é o seguinte. As operações elementares, quando eu aplico numa matriz,
né, operação elementar, isso não afeta o que a gente chamaria de relações de dependência linear. Ou seja, relação de dependência linear é como os vetores se relacionam. E essa relação de dependência que não se altera é a relação entre as colunas da matriz. Significa o seguinte: imagina que a gente tem uma matriz A, que é A1, A2, AN. E aí você fez uma operação elementar ou mais, tá? Pode ser quantas você quiser. E obtém uma matriz B1, B2, Bn. O que essa proposição diz é o seguinte, que se B3 for, por exemplo, igual a 4B1 menos 2B2, né, que é uma relação de dependência linear, então o que acontece é que o A3, que é a coluna correspondente, entende? Também é igual a 4A1 menos 2A2, onde A1 é a coluna correspondente ao B1 e A2, né, a coluna correspondente ao B2. Tá joia? Então ele diz que a relação de dependência linear entre as colunas não vai mudar. Da mesma forma, se o A2 for, por exemplo, igual a menos A3 mais 5A4, então B2 vai ser menos B3 mais 5B4. Tá joia? Então, para a gente falar sobre a base do espaço coluna, a gente tem que entender isso, que essa relação de dependência ela não se altera quando você faz operações elementares. Tá? Ok? Opa. Perguntas? Não? Então tá. Então vamos ver o seguinte, ó. Digamos que a matriz A é igual a isso aqui, ó. A1, A2, A3, A4, A5, que é 1, 3, 2, 5, 4, 2, 8, 20, 0, 1, 1 e etc. Vamos determinar uma base para o espaço coluna de A. Bom, eu sei que o espaço coluna de A é o espaço gerado por A1, A2, A3, A4, A5. Agora, será que essas colunas são linearmente independentes? Se forem, então eu já tenho a base. Vai ser o A1, A2, A3, A4, A5. Agora, se não, pelo teorema que a gente viu, eu tenho que descobrir qual é o vetor que eu tenho que remover. Tá certo? Né? Por exemplo, se o A5 depender dos outros vetores, eu posso jogar fora o A5, que ainda vai estar gerando o espaço coluna de A. Tá? Tudo bem? Então, para resolver isso, a gente faz o escalonamento da matriz. Porque quando a matriz está numa forma escalonada, a gente consegue identificar a relação de dependência linear entre as colunas. Tá? É mais fácil descobrir isso. Então, aqui eu pego a matriz A e faço o escalonamento, obtendo a matriz B. Nesse problema, a matriz B está na forma escalonada reduzida. Tá? Na forma escalonada reduzida, fica mais fácil enxergar. Entende? Mas você poderia ficar só na forma escalonada, que também é possível enxergar. Tá? O que acontece é que na forma escalonada reduzida, você sabe quais são os vetores que são LI. Os vetores que são linearmente dependentes são exatamente aqueles associados, as colunas, né, melhor dizendo, são aquelas que são associadas às colunas pivôs. Veja, B1 é coluna pivô, B3 é coluna pivô e B5 é coluna pivô. Então veja que é bem simples você notar que, olha só, B2 e B4 vão depender dos outros, desse B1, B3 e B5. Por exemplo, B2 ele é 4B1 e B4 é 2B1 menos B3. Tá? Tudo bem? Né, ó, 4B1 e esse outro aqui é 2B1 menos B3. Tá bom? E também B1, B3 e B5 é linearmente independente. Tá? São exatamente as colunas daí, tá? Então,
o A2 é igual a 4A1 e o A4 é igual a 2A1 menos A3. Tá bom? Por quê? Exatamente por causa da proposição, né? Se B2 é 4B1, o A2 é 4A1. E se B4 é 2B1 menos B3, então o A4 é 2A1 menos A3. Então, isso aqui me diz que quem eu tenho que remover é o A2 e o A4. Então, veja, então o espaço coluna de A, ele continua sendo gerado por A1, A3 e A5, e esse A1, A3, A5 é linearmente independente, porque se B1, B2, B3, B5 é linearmente independente, outra coisa que a gente obtém, como é preservado a relação de dependência linear, isso significa que se os vetores são linearmente independentes, então os correspondentes deles vão acabar sendo linearmente independentes também. Então, o que acontece é que esses vetores A1, A3, A5 é que são a base do espaço coluna de A. Tá? Então, qual é a base? É o A1, A3, A5, ou seja, esse cara daqui, esse daqui e esse daqui. Que estão relacionados exatamente são as colunas pivôs. Só que você só consegue descobrir quais são as colunas pivôs depois de você fazer o escalonamento da matriz, tá? Perguntas? O vídeo travou agora? Olá? Alguma pergunta? Vou continuar, tá? Então, hein? Acho que não tem dúvida. Oi? Tá. Só vendo se alguém tinha alguma pergunta então aqui. Então vamos continuar, tá bom? Então, isso aí que a gente falou agora, então a gente pode colocar num teorema. Então, as colunas pivôs de uma matriz A formam uma base para o espaço coluna de A. Tá? Ou seja, você pega A, escalona, obtém a matriz B. Aí você descobre quais são as colunas pivôs. Né? Você descobre então quais são as colunas pivôs. Então você vai lá na matriz A e pega as colunas pivôs que vai formar o espaço coluna. Tá? Uma coisa, assim, um erro comum é a pessoa pegar os vetores em B também. Isso está errado. Por quê? Porque, olha, esse exemplo já dá para ver. Se você pegar B1, B3 e B5, não forma o espaço gerado por B1, B3 e B5 não é o espaço coluna de A. Não é possível, porque o espaço coluna de A é gerado por esses vetores daqui. E olha só, se você pegar B1, B3 e B5, olha, essa componente daqui, ela sempre vai ser zero. O que não acontece aqui, ó, nos vetores, né? Tá claro? Não é possível gerar o espaço coluna de A usando os vetores da matriz escalonada. Tá bom? A matriz escalonada é só para você identificar quem são os vetores. Tá bom? É só para você identificar quem são as colunas pivôs aqui. Tudo bem? Ok. Então vamos agora ao último conceito que a gente queria ver hoje, que é uma coisa que a gente já fez na aula passada e o que a gente usa, qual a importância dele, né? Então a gente viu na aula passada o teorema de representação única, que é assim: se você tem uma base B1, B2 até Bn,
para o espaço vetorial V. Então, para cada vetor x de V, existem escalares únicos, C1, C2 até Cn em R, tais que x é igual à combinação linear, né, de B1, B2 até Bn, com C1, C2 até Cn escalares. Então, esses escalares são únicos. Esse é um teorema que a gente viu na aula passada, demonstrou e tudo. Certo? Então, qual é a vantagem de ser único, né? O que eu posso fazer já que são únicos? Então, já que são únicos, a gente pode definir uma coisa que são as coordenadas. Que é assim, digamos que B é igual a B1, B2 até Bn. Isso é uma base, que seja uma base do espaço vetorial. Então, dado um vetor V, a gente define as coordenadas de V com respeito à base B, os escalares C1, C2, Cn, tais que V é igual a C1, B1, C2, B2, Cn, Bn. Como os escalares são únicos, então isso aqui está bem definido, porque se não fosse único, as coordenadas seriam seria multiplamente definida, né? Pode dizer assim, tá? Então, se as coordenadas fossem multiplamente definidas, isso fica esquisito, como a gente falou na última aula. Então, as coordenadas, elas são um vetor no Rn, que a gente vai denotar por isso aqui, ó, V entre colchetes, com um Bzinho embaixo, onde esse B designa a base, né? Porque se muda a base, muda, né, a representação. Então, vai aparecer aqui o vetor coluna C1, C2 até Cn. Tá? Então, isso é o chamado vetor de coordenadas de V, ou vetor das B coordenadas. E aí você tem uma aplicação, né, que o vetor V ele é levado no vetor de coordenadas. Né? Então, ele vai levar um cara que está em V e um vetor que está em Rn. Entende? Tá? Vamos fazer exemplos sobre isso. Então, vamos ver aqui um exemplo. Fazer um exemplo simples. Seja B igual a B1, B2, uma base de R2, tá? Onde esses vetores B1, vamos botar dois vetores simples, B1 igual a 1, 0 e B2 igual a 1, 2. Então, a primeira coisa é, suponha que V é um vetor em R2 tal que V igual o vetor de coordenadas dele seja 2, 3, por exemplo. Quem seria o vetor V? Quem é o vetor V? Né? Na forma que a gente está acostumado, né? Quem seria ele? Bom, por definição, se VB é 2, 3, isso aqui são as coordenadas dele. Então, pelo teorema anterior, quer dizer o seguinte, que o V vai ser C1B1, C2B2, CNBN. Então, veja, esse vetor V aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser duas vezes o vetor B1, certo? Duas vezes o primeiro vetor, mais 3 vezes o segundo vetor da base. Então, isso vai me dar o quê? 2 vezes o B1 é o vetor 2, 0. E 3 vezes o vetor B2 é o vetor 3, 2. Então, isso vai dar o vetor 5, 2. Tá bom? Tá? Opa, vou fazer a conta errada, é verdade. Obrigado por corrigir.
É 3, 6. Isso aí. Para ver se estão prestando atenção. Tá bom? Então tá aí. 5, 6. Tá bom? Então vamos considerar ainda essa base, né? Então se eu quisesse... Vamos fazer um W aqui, ó. Se eu tivesse W na base B é igual a menos 1, 2, por exemplo. Então seria o quê? Quem seria esse W? O W seria menos 1 B1 mais 2 B2. Então vai dar menos 1, 0, mais o B2 aqui vezes 2. Então 2, 4. Então vai dar 1, 4. Né? Bom. Vamos considerar ainda essa base aí, né? Então, considerando ainda essa base B igual a B1, B2, onde B1 é igual a 1, 0 e B2 igual a 1, 2. Né? É uma coisa simples, né? Mas que já ajuda a entender o problema todo. Então, digamos o seguinte: se V é igual ao vetor, vou botar assim, 1, 4, determine o vetor de coordenadas de V na base B. Como que eu faço isso? V na base B. Então, como é que a gente faz? Bom, o vetor de coordenadas, vamos voltar lá atrás, é o vetor que tem os coeficientes da decomposição de V usando os vetores da base. Então, eu preciso pegar V e escrever assim, ó, C1 vezes B1 mais C2 B2, né? Então, o vetor de coordenadas é o vetor que está com esse C1 e C2 aqui. Eu tenho que descobrir C1 e C2, tá bom? É isso que eu tenho que fazer. Bom, então isso aqui vai me dar um sistema linear, que vai estar assim, ó, C1 vezes 1, 0, mais C2 vezes 1, 2. E isso é igual ao V, né? Quem é V? 1, 4. Então tem um sistema linear, né? Então temos que resolver um sistema linear. Sistema linear, que tem como matriz completa a matriz completa, né? Que tem o lado direito e tudo, né? Qual vai ser ela? Vai ser 1, 0, 1, 2 e o lado direito, vou botar aqui, 1, 4. Né? O 1, 4 é o vetor V, exatamente. Tá bom? Isso aqui já está na forma escalonada. Né? Já está na forma escalonada por acaso. Já está na forma escalonada. Então, isso vai ser ó, x1 mais x2, ou melhor, né? Vou botar ali a letrinha, ó, C1 e C2, né? Então, vai ser C1 mais C2 tem que dar igual a 1. Né? E 2C2 tem que ser igual a 4. Olha, daqui você sabe que C2 tem que ser igual a 2. E daqui, então, substituindo, ó, C1 mais 2 tem que ser igual a 1. Então, C1 é igual a 1 menos 2, dá menos 1. Então, quem é o vetor de coordenadas? Então, o vetor de coordenadas de V na base B ele é V na base B é igual a aqui, menos 1, 2, né? Menos 1, 2. Tá bom? Perguntas? Tem perguntas? Então, tá bom.
É, vamos ver agora uma interpretação geométrica do que é esse vetor de coordenadas. Bom, o vetor V aqui nesse problema é o vetor 1, 4. Né? E os vetores B1 e B2 da base são 1, 0. E B2 é o vetor 1, 2. Né? Certo? Isso. Tá bom? Então agora vamos fazer o seguinte. Colocar aqui uma reta. Isso aqui, ó, o eixo X, o eixo Y aqui. Tá? Agora, o vetor B2 okay? O vetor B2 vai ser isso aqui. B2 é 1, 2, né? Então ele é esse cara daqui, ó. 1 aqui, né? E 2 aqui. Então é esse vetor aqui. Esse é B2. E o B1 é 1, 0, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou fazer melhor. Vamos botar ele aqui assim. 1, 2. Aqui. E fica melhor. Tá? O B2 e o B1 tá aqui assim. B1. Bom? B1 e B2. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Sim, tá errado. Aqui. Tá? Então, essa direção aqui que eu desenhei aqui, vou botar aqui em outra cor, tá? Ela é é a direção do B2, né? Então, se eu quiser andar, o vetor V, que é o 1, 4, ele cai aqui, ó, 1 e 4 para cima, né? Então ele cai por aqui assim, ó. 1, 3, 4, né? Ele cai por aqui, ó. Tá bom? No quadriculado. Esse é o vetor V. O vetor V cai aqui. Esse é o vetor V. Ele cai bem ali assim. Tá? Esse é o vetor V aqui em azul claro. Então veja, quando eu olho para esse cara que está aqui, agora que a gente vai entender, ele me diz o seguinte, que eu tenho que andar menos 1 na direção do B1, tá bom? Menos 1 na direção do B1. Esse cara daqui, ó, é menos 1 B1, mais 2 B2. Então ele está dizendo o seguinte, ó, a direção do B1 é essa. Menos B1 é esse cara daqui, ó. Esse é o menos B1. Tá? E eu tenho que andar 2B2. Então eu tenho que andar 2B2. Ó. B2 está aqui, 2B2 cai por aqui assim. Né? 1, 2, 2B2. Tá? Ele cai bem aqui assim. Pá. Então se você desenhar o paralelogramo que está aqui, ó, definido, se você usar uma régua direitinho, você vai ver que cai exatamente esse cara daqui. Quando você faz isso, você vai cair exatamente aqui no vetor V. Tá claro?
essa interpretação. Você tem outra forma de andar, né, para obter o seu vetor, tá bom? E isso daí, essas coordenadas podem ser feitas até para outros espaços, tá? Alguma pergunta, pessoal, sobre isso? Não? Então vou só fazer um negócio aqui interessante, diferente, que é assim, imagina que V é o conjunto dos polinômios de grau 2, né? O espaço vetorial dos polinômios de grau até 2. Então, são polinômios assim, né? Ó, é A0, A1x, mais A2, x ao quadrado, onde A0, A1, A2 são números reais, né? Esse é o conjunto dos polinômios de grau até 2. Tá? Então, esse conjunto aqui, ó, chamar de B, igual a 1x e x quadrado, forma uma base desse V, de P2. De P2. Tá? Eles são linearmente independentes e gera todo mundo que está aqui. Né? Porque todo mundo que está aqui é a combinação linear deles. Tá? Essa base aqui é chamada também base canônica de P2. Tá? Para que eu estou falando isso? Porque, bom, imagine que você pega um polinômio P de x, por exemplo, 3 mais 4x menos 7x ao quadrado. Tá bom? Veja, como é que você coloca isso no computador? Assim, formalmente, né? Que informação de fato você precisa guardar? A informação que você precisa guardar é só esses coeficientes. Tá vendo? E isso tem uma relação exatamente com o vetor de coordenadas. Porque se eu perguntar para você quem é o vetor de coordenadas desse vetor, assim, no espaço vetorial, em um espaço vetorial, tá? É uma coisa que eu acho que eu não cheguei a falar, né? Num espaço vetorial, seja ele polinômio, não sei o quê, os elementos são chamados de vetores. Então, por exemplo, apesar dos elementos aqui serem polinômios, eu também posso chamar ele de vetor, porque está num espaço vetorial, tá? Então, quem são? O que é o vetor de coordenada de P nessa base B? É exatamente o seguinte, ó. Qual é o coeficiente do 1? 3, né? Porque aqui é 3 vezes 1. Qual é o coeficiente do x? 4. E qual é o coeficiente do x quadrado? Menos 7. Então, veja, o vetor de coordenadas desse vetor, desse polinômio que está em P2, né? E esse cara é uma base dele, é exatamente 3, 4, menos 7. Porque a partir desse vetor de coordenadas, você obtém o polinômio de volta. Você reconstrói o polinômio. Assim como a gente pode fazer aqui com esse vetor. Ó. Se eu tenho esse vetor de coordenadas, eu posso reconstruir o vetor V. Tá? Então, a mesma coisa a gente pode fazer com polinômios. A gente pode fazer com matrizes. A gente pode fazer com vários... com todo o espaço vetorial, com tudo aquilo que for um espaço vetorial, você pode, ao invés de trabalhar com o elemento do espaço vetorial, a gente vai aprender vendo isso em álgebra linear, você pode trabalhar, na verdade, com o vetor de coordenadas. Apesar do objeto ser uma coisa estranha, por mais estranho que seja, se você tem uma base no espaço, você pode trabalhar de verdade com os vetores de coordenadas. Isso é bem útil, né? Principalmente quando você vai tratar de um problema computacional. Tá? Porque isso aqui vai ser um cara que está em R, por exemplo, esse caso está em R3. Né? Então vai ser um vetor que está em Rn, que é uma coisa bem simples de trabalhar computacionalmente. Tá? Perguntas? Quem quiser.
Sem perguntas? Então, acho que na próxima aula a gente continua, tá? Então, a gente está concluindo aí o que é uma base, né? Tá caminhando, tá? Sobre o que é uma base, o que a gente pode fazer com a base, qual a utilidade, né, da base, tá bom? Então, por exemplo, aqui, por exemplo, o P2. Qual é a dimensão do P2? A dimensão do R3 a gente sabe, né? A dimensão de R3 é o quê? 3. Do R2, a gente meio que infere, né? 2, né? É uma folha de papel. Agora, o P2, qual é a dimensão? A dimensão é 3, porque tem 3 elementos, ó, na base, tá? Na verdade, o número de elementos da base é que dá a dimensão do seu espaço vetorial, tá? Naturalmente. Enfim, a gente encerra aqui a aula de hoje, né? Vou parar aqui a gravação.